Bom dia, turma. Então, nós vamos aí iniciar nossa aula de gramática no módulo revisional, tá? Vocês vão fazer aí as atividades da página 199 a 201, falar sobre intertextualidade. Nós não podemos deixar, além de falar da crase, né, vocês também fazer aí a interação com os textos que tem no módulo de vocês, que a gente sabe que é revisão. Então, nós vamos falar da crase, né? Essa palavra crase é de origem grega e ela significa fusão, quer dizer uma mistura. Então, na língua portuguesa, ela é o nome que se dá à junção de duas vogais idênticas. Então, ela é de grande importância, né? Porque a crase da preposição a com o artigo feminino a ou as, ou com o pronome demonstrativo a ou as, né? Ou com o a inicial dos pronomes aquele, aquela, aquilo. Então, na escrita, utilizamos o acento grave. É aquele acento ao contrário do acento agudo. Então, o uso apropriado desse acento grave, ele depende, assim, da compreensão da fusão dessas duas vogais. Então, ele é fundamental também para o entendimento aí da crase, né? Dominar aí a regência dos verbos e os nomes que exigem essa preposição a. Então, aprender a usar a crase, portanto, ela consiste em aprender a verificar a ocorrência simultânea de uma preposição, um artigo ou um pronome. Por exemplo, vou à igreja. Né? A gente não vai falar vou à igreja. Então, faz essa fusão, vou à igreja. Então, usa-se aí o acento grave. Então, nesse exemplo aí que eu dei, nós temos aí a ocorrência da preposição a, né, de ir, com a ocorrência aí do artigo a, que está determinando o substantivo feminino a igreja. Então, quando ocorre aí esse encontro, dessa união aí dessas duas vogais, indicada pelo acento grave, nós temos aí a crase, ok? Vamos lá. Como eu já tinha falado, então essa união, essa fusão aí do artigo da preposição a mais o artigo a. Então, nós temos aqui um exemplo, né, de termos assim que pedem o uso da preposição. Estou apto a, sou favorável a, assistir a, quero ir a. Então, se a palavra posterior for feminina, nós utilizaremos o artigo feminino a, né? Então, sou favorável a reeleição, assistir a novela. Então, essa junção aí faz com que, né, leve o acento grave. Se a palavra posterior for masculina, nós vamos utilizar aí o artigo. Sou favorável ao pleito. Aí não precisa de crase, certo? Não precisa aí de crase. Essas aí que eu falei anteriormente. Então, há duas maneiras assim de verificar a existência de um artigo feminino ou de um pronome demonstrativo. Se você colocar um termo masculino no lugar do termo feminino, não é que se está em dúvida. Se surgir a forma ao, vai ocorrer a crase. Por exemplo, ó, conheço a aluna. Só colocar no masculino. Conheço o aluno. Então, esse a aí vai ser craseado. Refiro-me à aluna. Trocar também o termo regente, acompanhado da preposição a, por outro acompanhado de uma preposição diferente, também leva-se a crase, né? Então, existem aí as crases. Então, lembre-se o seguinte, sempre de que não basta provar a existência da preposição a ou do artigo a, é preciso provar que existem aí os dois, certo? Tanto a preposição, como eu falei aqui, quanto o artigo. Tá bom? Então, aí, quanto a preposição, quanto o artigo. Agora, sim, no acordo ortográfico, a crase não mudou. Está a mesma regra, continua a mesma regra, certo? De quando a gente usa a crase, de quando não se usa a crase. Por exemplo, algumas dicas simples aí que eu passei para vocês. A crase, ela deve ser empregada apenas diante de palavras femininas, né? Quando diz aqui, refiro-me à aluna. Lembre-se também de utilizar a crase com expressões que indiquem hora. Vou ao médico às 14 horas. Antes de locuções adverbiais femininas, né? Que expressam ideia de tempo, de lugar, de modo, né? Sempre estou a favor, né? É uma locução adverbial.
A crase, na maioria das vezes, ela não ocorre antes de palavra masculina, exceto a expressão a moda de, certo? Vou andar a cavalo. Esse a não é craseado, porque cavalo é masculino. Então, existem também situações em que o emprego do acento indicador de crase, ele é opcional. Quando não é que se usa a crase? Por exemplo, quando nós temos palavras repetidas, dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Aí nós temos os exemplos. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia, nos conhecemos melhor. Experimente dar o soro gota a gota. Então, quando existir, certo, essas palavras aí repetidas, não se leva a crase. Agora eu vou dizer o seguinte a vocês. Nesse capítulo 4, né, do módulo revisional, vão fazendo as atividades. Vocês sabem que o módulo revisional, né, são muitos capítulos aí, são muitos assuntos, os assuntos que vocês já deram. Então, vocês vão ter que ir fazendo, porque aí, né, vocês vão estudando e vão relembrando os assuntos. Antes desse emprego da crase, como eu disse antes, tem a intertextualidade, que é a interpretação de textos, né? Porque a gente sabe que no Enem, concursos públicos, né, em cursos, sempre tem essa interpretação textual. E vocês precisam, né, saber como interpretar. Interpretar é diferente de compreender. Né? Interpretar o texto é totalmente diferente de compreender o texto. Tá? Vou terminando por aqui. Um bom final de semana para vocês. Vou marcar o teste, vou colocar lá no Clipe Escola. No dia 6 de outubro, nós vamos fazer o teste de gramática, certo? E o assunto vai ser orações subordinadas. Não vai ser a crase não, viu? Vai ser o nosso primeiro assunto, orações subordinadas. Até mais!